Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos continuar nossa leitura no primeiro livro das Crônicas, capítulos 11 e 12, e vamos ler o segundo capítulo de Eclesiastes. Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos traz para perto da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dessa escritura. Que nós não sejamos negligentes, ó Deus, mas tenhamos foco, perseverança e tenhamos, ó Deus, da Tua parte iluminação sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, ó Deus, conduzindo-nos, ó Deus, a toda a verdade. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. 1 Crônicas, capítulo 11. Então todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era o rei, era o Senhor quem fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi, rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por meio de Samuel. Então Davi foi foi ungido por Samuel bem antes da morte de Saul, e agora após a morte de Saul, o povo sabia, né, que ele era alguém que tinha sido profetizado sobre ele, que ele lideraria o povo, então eles fazem uma aliança com Davi. Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que moravam naquela terra. Os moradores de Jebus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi, porque Davi disse: O primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Assim Davi morou na fortaleza, por isso ela foi chamada de cidade de Davi. Ele foi edificando a cidade ao redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Então, o sobrinho dele, Joabe, filho da irmã dele, a Zeruia, conquistou a cidade. São estes os chefes dos valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no que diz respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Acmonita, o principal dos 30. Este brandiu a lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Só um detalhe aqui, né? Essa lista é muito interessante e o autor vai fazer menção a alguns dos feitos incríveis que esses valentes, esses homens fizeram em prol de Davi e do seu reino. Então esse aqui, com a sua lança, matou 300 homens de uma vez só. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi em Pas-damim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, defenderam-no e mataram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus tinha acampado no Vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa.
Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Pois arriscando a sua vida a trouxeram, e assim não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os três valentes. Então, olha só, né, uma história bem interessante, né, para você ver a fidelidade de parceiros, né, de muitas vezes assumir até mesmo risco em prol daquele que está no comando, vamos dizer assim, aquele que está como líder, né? Então Davi só suspirou, só comentou, falou, puxa, que seria tão bom tomar água do poço que está junto de Belém. Ele só falou isso. E aí os três ali saíram e romperam, foram por meio do acampamento dos filisteus, trouxeram a água de lá. E aí Davi ficou impressionado, falou, não, mas eu não posso tomar essa água porque eu não poderia pagar pela vida desses homens, né? Então, uma história muito interessante, né, de fidelidade. Também Abissai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Este, empunhando a lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os três. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros três. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de 2,20 m de altura. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo de tecelão, uma lança enorme. Mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros três, valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros três. Davi o pôs sobre a sua guarda. Os heróis dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Ix, Tecoíta, Ebiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilaiaoita, Maarai, Netofatita, Eled, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Baarumita, Eliaba, Saalbonita, Beneacém, Gizonita, Jonatas, filho de Sag, Erarita, Aião, filho de Sacar, Erarita, Elifal, filho de Ur, Éfer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esru, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Zaarai, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Gareb, Itrita, Urias, Eteu, esse aqui foi a mulher, foi o marido da Batseba, que Davi acabou cometendo adultério com ela e ele mandou matar ele. Zabab, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzias, Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita, Jadiel, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai, e Josavias, filho de Eunaão, Itima, Moabita, Eliel, Obed e Jaaziel de Zobá. Então, sempre os nomes acompanhados do nome do pai ou do local, da cidade de onde pertencia, enfim. Então, alguns nomes bem diferentes, né? Vamos lá, capítulo 12. São estes os que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis. E eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a mão esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com o arco. Então aqui
faz uma volta, né? São estes os que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo de Saul. Então, foi quando ele estava fugindo de Saul que o grupo, né, se juntou a ele. Os parentes de Saul, da tribo de Benjamim, eram os seguintes. Agora, os parentes de Saul. Aiezer, o chefe, Joás, filho de Samaá, o Gibeatita, Jeziel e Peleque, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão, os Coraitas, Joela, Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Dos Gaditas passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eram Ezer, o chefe, Abadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: Se vocês estão vindo pacificamente para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe do grupo dos 30, e ele disse: Somos seus, ó Davi, e estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Também de Manassés alguns passaram para o lado de Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: à custa de nossas cabeças ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziclag, passaram para o lado dele, de Manassés, os seguintes: Adna, Josabade, Gediel, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares em Manassés. Estes ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães do exército. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército como o exército de Deus. Então, toda essa história, toda essa descrição tá mostrando como foi avolumando a quantidade de valentes ao redor de Davi, que foi tanto antes de Saul morrer, né, homens valentes foram se unindo a ele, como depois também foi crescendo até que ele se torna rei em Hebron e posteriormente rei de todo o Israel. Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebron para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.000
1.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Olha que interessante. Dos filhos de Issacar, olha a descrição que é feita deles. Eles sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer. Então deviam ser homens com uma sabedoria destacada, né, em relação aos demais. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. De Aser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto, e também os mais distantes, como de Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram comida sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas, sobre bois, a saber, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. Muito bem, então terminamos a leitura aqui, para a gente ter uma noção, né, do poder, assim, da grandiosidade, da fama de Davi, do poder dos homens valentes ao seu redor. Foi isso que garantiu que ele se estabelecesse como rei sobre Hebrom e posteriormente sobre todo o Israel. E agora a gente vai ler Eclesiastes, capítulo 2. Vou tomar uma água. Vamos lá. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Essa tese, essa doutrina, né, de que o importante é ser feliz é antiga, né? Então, o pregador aqui, o Salomão, ele está escrevendo isso. Olha, eu falei para mim mesmo: vai, se alegre, procure ser feliz. Mas ele constatou que também isso é vaidade, ou seja, vazio, algo no que não se pode se sustentar. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Olha só, ele tá narrando as experiências que ele teve, né, buscando encontrar alguma coisa que fizesse sentido. Ele tentou no vinho, mas a sabedoria não se apartou dele. Deus disse que ele seria sábio, né? Deus deu a ele sabedoria. E mesmo ele fazendo essas tolices, a sua inteligência, a sua sabedoria não o desamparou. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de água, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas. Tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Ele está dizendo que ele não pôs limite para ele.
não lhe faltavam recursos, ele acumulou cada vez mais riquezas, cada vez mais elementos que poderiam, de repente, trazer felicidade para ele, até mesmo o contato com mulheres, entretenimento e tudo que ele podia, ele se satisfazia, ele buscava satisfação nisso. Eu me tornei importante e superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveitos do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Ambos sofrem as mesmas coisas, passam pelas mesmas coisas. Tanto o sábio como o tolo. Mas ele percebe, a sabedoria é mais proveitosa do que a tolice, do que a falta de juízo. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo acontece comigo também. Ele fica doente, eu fico doente, ele perde pessoas queridas, eu também perco pessoas queridas, ele se frustra, eu também, ele se alegra, eu também, enfim. De que adianta então ser sábio? É a pergunta que ele faz. Então, eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Até a memória do sábio um dia vai se acabar. A não ser se por providência de Deus, né, como no caso de Salomão, seus escritos fossem preservados por tantos e tantos e tantos anos, né? O sábio morre do mesmo modo que o tolo, por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Ele está dizendo que o resultado de todo o seu trabalho não vai ser desfrutado na sua inteireza por ele próprio, mas por aquele que o suceder. Esse que o suceder vai desfrutar de tudo pelo que ele trabalhou e conquistou, sem ter trabalhado por aquilo. E ele diz: também isso é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Que proveito? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho,
para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então, qual que é o sentido? Qual que é o sentido das coisas, então? De que maneira alguém pode desfrutar verdadeiramente das coisas? Quando tem a consciência de que vem da mão de Deus, né? Porque separado de Deus, ninguém nem pode comer ou se alegrar, né? É Deus quem dá esse aprazimento para quem lhe agrada. Quer dizer, aquele que conhece a Deus, que convive com Deus, que vive diante de Deus, ele é alguém que tende a ter maior proveito das coisas e se alegrar mais com as coisas que possui e tudo mais, né? Bom, terminamos aqui o capítulo 2. Bastante coisa aí para a gente refletir. Um livro um tanto complexo também, não é? E assim terminamos a leitura. Vamos fazer aqui a marcação. Esse vídeo vai para o YouTube no dia 4 de setembro. E assim terminamos. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.